As ameaças e os desafios da segurança alimentar no século XXI são muito mais complexos do que a gente pensa e do que a gente já viveu no século XX, e o setor precisa se ajustar a essa realidade. Nesse ponto é que qualquer ajuda é bem-vinda e de todos os lados. A engenharia de produção se soma à engenharia agronômica, à engenharia agrícola, aos técnicos agropecuários. Sabemos que a renda da população continua crescendo em nível global, e esse crescimento é muito mais localizado nos países em desenvolvimento. Então, isso vai requerer uma maior demanda de alimentos, cada vez mais ampla e composta por uma dieta mais diversificada. A gente tem visto nesses últimos tempos um processo de globalização que teve reflexo direto na nossa produção agrícola, pecuária, nas nossas agroindústrias. Nesse momento mesmo, nós estamos passando por um ponto de inflexão em que a globalização está sendo questionada e a produção local está sendo muito mais valorizada. A globalização vai continuar avançando, principalmente nas commodities agrícolas, onde ocorre um perfeito alinhamento entre todos os setores das cadeias. Mas, por outro lado, os desafios para os produtores rurais que trabalham com produtos que não são commodities são enormes. Pois é nesse grupo que a gente vê os maiores impactos das imperfeições de mercado. E é nesse grupo que precisa mais apoio, mais trabalho, tem mais oportunidades. A implementação de estratégias de massificação do conhecimento nas cadeias de valor, a identificação de fraqueza e de lacunas dentro das cadeias produtivas, podem criar uma massa crítica para aumentar a escala e a qualidade da produção, abrindo oportunidade para muitos outros novos produtos e mercados. Então, as discussões de hoje nos levam a pensar em um equilíbrio entre a produção global e local. E, nesse aspecto, o avanço enorme das tecnologias de informação, das tecnologias de produção, da massificação dessas tecnologias permite acelerar novos métodos para recriar, para reconfigurar as cadeias de valor de produtos que não são commodities com valor agregado, dentro dos princípios de produção de alimentos saudáveis com uso de práticas sustentáveis. Aí nós estamos falando principalmente os produtos da agricultura familiar, produzido por pequenos produtores, que são os maiores responsáveis pela alimentação da população brasileira. Organizações internacionais já vêm aumentando ações para o levantamento a nível global das ações de investimento público e privado que visam dar suporte para os sistemas produtivos sustentáveis. A gente vê a todo tempo políticas públicas direcionadas para maximizar essa transformação dos sistemas atuais em sistemas que estejam calcados em práticas mais sustentáveis, com ênfase em alimentos mais nutritivos e mais saudáveis. O Ministério da Agricultura, no final de 2019, aprovou as normas técnicas específicas para a produção integrada, sendo que a Embrapa, que é a empresa de pesquisa agropecuária, acaba de realizar cursos sobre responsabilidade técnica e auditoria de produção agropecuária integrada. Com o avanço também de muitos diálogos entre Brasil e Índia, o Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária está finalizando essas normas técnicas específicas para conseguir fazer uma produção integrada, abrindo possibilidade de mercado para produtores cultivarem produtos de interesse comum para outros países e para exportação, mais adequado ao mercado interno e também com vistas ao crescimento da exportação. Embora a gente esteja olhando o cenário de ruptura, quando olhamos para trás, não é o que está acontecendo atualmente no setor agropecuário, pois a gente está sentindo a inovação acontecendo em tempo real. Tem muito mais tecnologia nos processos de produção agropecuária do que a gente imagina. E estudar essas cadeias produtivas é uma oportunidade fantástica que abre aos alunos de engenharia de produção novos campos de trabalho. A inovação nesse setor é muito grande, avança a passos largos
com a organização da informação, com o Big Data, que já está tendo impactos enormes nos processos de geração de conhecimento e de novas tecnologias. Essa democratização da tecnologia e da informação está mudando e vai mudar muito mais todas as cadeias de valor relacionadas ao setor agrícola, gerando mais transparência, mais inclusão. Por outro lado, a gente dispõe também de um novo arsenal de ferramentas de geoprocessamento que pode agregar e qualificar as informações de cada território, permitindo revolucionar, além de proporcionar uma grande expansão da abrangência e uso de avanço tecnológico. Essas ferramentas permitem identificar nicho para a produção de cultivos que nesse momento não fazem parte do portfólio de uma empresa agropecuária ou que não são relevantes, mas que podem despontar como uma alternativa muito válida, né? E é esse o papel do engenheiro de produção nos processos produtivos do agronegócio. Cabe considerar que, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento da agricultura retirou milhares de pessoas da pobreza, essa mesma atividade teve impactos adversos na biodiversidade, nos serviços ecossistêmicos. A gente sabe que as interações entre biodiversidade e agricultura são essenciais na sustentação da agricultura sob diversos ângulos. Mas a biodiversidade fornece a matéria-prima para gerar variedade de plantas e animais melhorados pela pesquisa científica e tecnológica. Aí a gente tem variedades que são ativos importantíssimos para a agricultura e para a produção de alimentos. Por outro lado, a integração da biodiversidade e das ações ambientais com setores como a agricultura e a produção de alimentos é essencial para atingir os objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU. Eu acredito que essa nova ordem mundial pode gerar uma onda de sistemas sustentáveis inovadores e uma união efetiva de todo o setor da agricultura, das cadeias produtivas até as agroindústrias, uma vez que haja a promoção de medidas de incentivo que valorize a conservação da biodiversidade, os serviços ecossistêmicos na agropecuária. Dessa forma, eu posso dizer que a gente está vivendo os efeitos, ainda pequenos, da quarta revolução industrial nos sistemas de produção agropecuária, no sistema de produção de alimentos, que vão contribuir para quebrar paradigmas numa escala inimaginável. E, nesse ponto, os engenheiros de produção podem e devem contribuir muito com essa nova realidade. A agricultura de precisão, com o uso de Big Data associado, vai permitir análise do ambiente específico das propriedades rurais, relacionando com dados ambientais, que vão poder proporcionar aos agricultores e aos empresários do setor tomada de decisão muito mais precisa e em tempo real. Essas informações em massa vão aumentar as práticas agrícolas e a gestão das unidades produtivas agropecuárias. Big Data e sistemas de inteligência artificial já estão e vão continuar aumentando a capacidade de modelagem para a diminuição de riscos climáticos, vão poder reduzir o preço de financiamentos e até de seguros agrícolas. O uso de tecnologia de informação por meio de dispositivos móveis para financiamento, para educação, para intercâmbio de conhecimento e serviços básicos de extensão rural já começa a trazer impactos positivos nesse relacionamento do produtor agrícola com o mercado. Estão surgindo novas tecnologias para rastrear a cadeia de suprimentos, de alimentos, para otimizar o valor e a eficiência dessas cadeias e assim também como catalisar essa transparência em termos de valor nutritivo e pegada ambiental durante todo o processo produtivo dos alimentos. Estamos vivendo uma revolução muito grande nos processos produtivos agropecuários e a engenharia de produção tem uma grande contribuição nessa parte. Por outro lado, nós temos tecnologias específicas na área agronômica, né, como edição genética, por exemplo, que estão modificando características múltiplas, como resistência à seca, aumento de resistência a pragas e doenças, valor nutritivo dos alimentos,
entre outras, né? Com baixo custo e feitas de uma forma rápida, elas podem atingir um amplo espectro de cultivos e de regiões. E isso tem que ser somado a novas cadeias de valor, a novas cadeias de suprimento, olhando a cadeia de valor de todo um sistema produtivo, a gente consegue perceber as inúmeras oportunidades que tem. Outro tipo de tecnologia também na área biológica está relacionado ao microbioma, que vai facilitar muito o uso amplo de micro-organismos no sistema de produção de alimentos. Agentes de proteção biológica, fertilizante biológico, deverão substituir praticamente quase todos os agentes químicos nos sistemas de produção de alimentos em poucos anos. Proteínas alternativas vão suprir o déficit de proteínas, junto com biofortificação e alimentos fortificados, densamente nutritivos para os que sofrem de desnutrição, e principalmente nas regiões mais carentes do mundo. O uso da tecnologia renovável e o armazenamento de energia para mover os equipamentos agrícolas e até o blockchain, né, como um protocolo de confiança usado nas transações dos sistemas de produção de alimentos para a identificação da origem e da transparência, efetuando pagamentos e crédito com baixo custo em tempo real. Isso já é uma realidade. São quebras de paradigmas no sistema de produção agropecuária que podem ter um grande impacto para maximizar essa visão integrada no processo de produção de alimentos. O Brasil hoje é um dos grandes produtores de alimentos, tanto de commodity como de não commodities. E nesse aspecto é importante ressaltar nossa vantagem em explorar nichos de mercado, valorizando muito mais os alimentos nutracêuticos, alimentos biofortificados, né, como, por exemplo, feijões especiais, né, tipos específicos de arroz diferenciados, algodão orgânico, né, que são demandados pela indústria e muito demandados para exportação. Uma outra grande oportunidade é a exploração de um monte de frutas tropicais que são presentes na nossa biodiversidade e que não foram ainda exploradas ou domesticadas para a exploração de uma forma comercial. Além disso, a gente não pode esquecer também a capacidade que temos e a grande diversidade, por exemplo, na produção de mel, usando flores nativas do pampa, a flor do cerrado, da caatinga, né, tendo elementos naturais e muito demandados lá fora. Isso tudo mostra um potencial imenso para os processos produtivos agropecuários, juntando com a tecnologia. Esse sucesso se faz presente em apenas 10% do território nacional, onde 60% da área continua preservada com vegetação nativa. E essas novas tecnologias para o uso sustentável dessa nossa experiência ainda inexplorada de biodiversidade, principalmente para sistemas de produção de alimentos não commodities, pode permitir uma enorme agregação de valor para nichos de mercado específicos. O Brasil tem uma diversidade de sistemas regionais imensa, né, inigualável, onde o pequeno, médio, o grande empreendedor rural tem papéis importantes na segurança alimentar do Brasil e do mundo. Somos também o único país do mundo que tem um cadastro ambiental rural, declarado por todos os produtores rurais, que apresenta uma radiografia precisa das atividades envolvidas nas propriedades rurais. Eu acho que o papel da tecnologia e da engenharia de produção na produção agropecuária é muito importante, imprescindível. Nós não podemos ficar aguardando enquanto a quarta revolução industrial avança. Hoje se fala muito na agricultura 4.0, temos que nos preparar, né, como técnicos, como produtores, como instituição de pesquisa e de assistência técnica e extensão rural, para tirar os benefícios dessa revolução que já está em andamento. Já que muitos dos paradigmas atuais deverão ser quebrados, a gente tem que estar ciente também de que um novo sistema de governança ágil e transparente tem que ser implementado. Em resumo, gente, o futuro para a diversificação da nossa agropecuária ainda está aberto e seguramente somos no mundo talvez o país melhor preparado e com capacidade para criar, processar
e disseminar as novas culturas e produtos em um nível, em uma escala mundial. Para isso, a gente precisa de investimentos e, principalmente, de políticas públicas que estimulem a criatividade no setor. A gente precisa de pessoas que consigam pensar soluções e tecnologia desde a produção agrícola até a agroindústria. Visto essas condições, amanhã a gente pode ser o maior produtor de culturas ainda desconhecidas e que hoje pode estar no quintal da casa da gente.